Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, daqui eu vou bem. Hoje eu trago uma pequena reflexão a respeito de algo que aconteceu comigo e pode ser que sirva de inspiração para vocês que estão aí também do outro lado, né? Então, e já agradeço, portanto, aqueles que estão aqui comigo, gratidão profunda, eu honro a presença de cada um de vocês, tanto os inscritos e também aqueles que estão aqui pela primeira vez. Pessoal, se inscrevam, estejam à vontade, comentem os vídeos, ativem o sininho para continuarem recebendo o meu conteúdo, deixe o like de vocês, é muito válido para mim, e compartilhem esse vídeo com aquelas pessoas que possam gostar do assunto, e também com aquelas que ainda não conhecem o meu canal. Vamos potencializar este quantum de possíveis esclarecimentos que possam ser válidos para a vida de cada um, que aqui se conectarem conosco. Bora aumentar nossa egrégora? Vamos! Então, aqui eu estou, Gislaine Abadia, fisioterapeuta e terapeuta, e o meu canal Vamos Ver Quem Ama Mais. Ele carrega no nome esse convite, e é um convite no sentido da nossa individualidade, que prima por uma evolução ou um chamamento consciencial de acessarmos a nossa melhor versão, que seja. Sabemos que todas as nossas versões já estão criadas, então é justamente darmos consciência ao que isso significa, na relevância entre questões paralelas, entre aspas, né? Porque nós adentramos nos conformes de acordo aqui com os temas sugeridos. Então, o meu canal fala sobre saúde, nunca deixará de ser, pois assim o é na natureza do humano, né? Na equivalência de sair dos adoecimentos, da sobrevivência, ele passa a viver melhor. Então, já compartilhe esse vídeo com aqueles que, de alguma forma, precisam melhorar a sua própria saúde. Qual saúde, Gi? Na sua integralidade. Então, tem aquelas pessoas que precisam se desvencilhar, né, entre aspas, pois nós não nos livramos de nada dando as costas. Para dar o tchauzinho é preciso reconhecer. É como se fosse uma visita, né? Aquela visita assim, não tão boa, que muitas vezes nós temos que atender a campainha. Abrimos a porta, pois temos educação e respeito no mínimo. E nós consideramos, né? Pensemos agora que essa visita é uma dor, né? Uma dor física, uma dor de alma, pois muitas vezes é emocional. Então dói, as pessoas não veem que dói, e mesmo assim você tem que provar que dói. Não, você não precisa provar nada para ninguém. O meu canal também é sobre isso. Você pode tornar-se um terapeuta de si mesmo, ou no mínimo identificar quais as relevâncias de acessar você verdadeiramente em sua essência, vai fazê-lo contemplar o que você precisa para abrilhantar o seu próprio caminho. Pois nós sabemos que o mundo, ele corresponde ao reflexo da sua própria imagem de alma. Então, o adoecimento é corpo físico? Sim, o corpo ele fala, aquilo que muitas vezes não estamos prontos para narrar, verbalizar, mas, sobretudo, ele fala. Então aqui como fisioterapeuta eu ressalto isso, mais que isso, se você não está precisando de uma reabilitação a nível da fisicalidade, está tudo certo. Você sabia que você pode promover a sua própria saúde para justamente jamais ter que adoecer? Mas se assim chegou de fato a acontecer, não se preocupa, pois eu vou te dar duas palavrinhas importantes, né? Aí na categoria da autorresponsabilidade. Verdade e cura. Essas palavras fazem parte de um contexto que justamente são a solução de qualquer indivíduo. Mas a verdade dói e a cura só é contemplada quando nós temos honestidade de checar exatamente o que está acontecendo conosco. Então, seja adoecimento físico, seja um adoecimento de alma, né, para contemplar aí toda essa integralidade em sermos mente, não só mental inferior, mas mental superior, sobretudo na dinâmica da espiritualidade da nossa própria alma, pois estamos espíritos, como sempre fomos, numa experiência de carne,
e que ela possa ser inenarrável para todos nós, né? Inenarrável, essa palavra também linda, porque, gente, tem coisas que nós sentimos e ao tentarmos colocar em palavras, pode ser que seja perdido ali o entendimento, pois a sensibilidade do humano prima mesmo por uma evolução na magnitude de contemplarmos Deus no caminho interno. E para cada qual de nós, ele será de uma forma individual assim, feito, vivificado em nós. Sim, você, quando se torna cada vez mais saudável da mente, mente sã, corpo são. Então, na magnitude que cada qual possa alcançar, ele será quanto mais saudável, nos conformes do seu propósito de vida. Em outras palavras, também pergunto, essa frase do convite, que é justamente o nome do canal, vamos ver quem ama mais? Então, pode ser simplesmente como uma orquestra, a qual deixa com que os diferentes aspectos de relacionamentos, os quais nós estamos enovelados aí, né? Em todos os âmbitos de sermos familiar, profissional, ambientes de estudo, trabalho, financeiro, os mais indizíveis, né? Eles trazem ao nosso dispor todo um aparato que ao acessarmos vamos conseguir dar vazão ao senso comum que cada um tem de ser melhor. Então, quanto mais você explora o que é ser saudável, mais saudável você se torna, só pelo fato de ser um buscador, pois já sabemos que até a mecânica quântica já bateu o martelinho dizendo: você é o observador, que colapsa a função de onda, a qual põe foco. Onda ou partícula? Então, o que você tem desejado ser e tem aí dirigido as buscas do seu desenvolvimento humano. Então, meu canal fala sobre saúde na integralidade. Isto posto, hoje trago aqui algumas reflexões das leituras que eu tenho feito do Tao Te Ching. Então aqui é uma, inclusive, indicação, um livro maravilhoso, né? E tem os comentários, né? Prefácio de Lúcia Helena Galvão, a nossa filósofa brasileira, este ser sábio. Amo Lúcia Helena Galvão, eu acredito que a maioria de vocês conhecem ela, né, gente? E aqui também vou comentar sobre esse livrinho, algo muito importante. Já tem um livro, um vídeo sobre esse livro no meu canal. Um pequeno comentário que eu fiz sobre Viva Sem Medo, de Paramahansa Yogananda. Gente, Paramahansa Yogananda, ele traz aqui como nós podemos deixar com que se revele a nossa força espiritual interior. Então, nós vamos compreender o que eu quero dizer. O tema do vídeo de hoje é medo ou intuição. Então, gente, é um ou é outro, tá certo? Então, bora lá? Iniciando aqui a contemplação, duas pequenas estrofes do livro, tá? Primeira de todas, a ação que não é marcada por desejos é a reta ação. No Ramayana é dito: nunca o oceano me disse ter conhecido uma ervinha. Sabes por quê? Quando a tempestade vem, a ervinha curva-se e por isso não é arrastada. Já as plantas fortes são arrastadas pelo vento que as entrega ao rio e este as leva até o oceano. Penetrar como a água significa abrir espaço, tentando não ser violento, porque temos um recado a dar ao mundo. Entender as leis ao longo do caminho é seguir lado a lado com elas, tentando entrar pelo ponto de menor resistência. Pitágoras dizia que, para que um ponto possa penetrar no universo espacial, ele tem de ter pelo menos 3 pontos de apoio, que são a vontade, o amor e a inteligência, os quais em conjunto formam um triângulo. Então, gente, Lao Tse, né, traz aí pra gente em Tao Te Ching, e esse livro, ele contempla o quê?
um livro de caminho para as virtudes. Todas aquelas virtudes as quais nós, como humanos, podemos alcançar. Então, gente, todos nós somos feitos simples e ignorantes, mas nós vamos nos tornando seres sofisticados se assim quisermos e fizermos o esforço. Mas é um esforço para hábitos melhores, comportamentos relevantes ao que a gente deseja em propósito de vida. Então, são baseados em atitudes renovadas por decisões, né, diante de escolhas que nós tomamos. Então, é imprescindível que o humano dê consciência quem ele é e saia um pouquinho desse automatismo. E o que faz parte de um automatismo, que isso é de nós humanos, resistência. Então, todas as vezes que nós nos depararmos com alguma resistência, primeiro de tudo, isso é do ego. Então, não que o ego seja ruim. Volto a dizer aqui no meu canal, não existe nada ruim até que se torne relevante a experiência. Logo, veremos que no fundo só existe o lado bom. É sobre a experiência. Se nós deixarmos com que essa água bata, mas que ao invés de harmonia para nos levar, ela bata forte, nós vamos com resistência criar atrito contra a água. Logo, estes conflitos da nossa própria resistência, da nossa rigidez, em não deixarmos ir, né, sermos levados pela onda das águas. E justamente são o quê? As emoções. Que a gente não represe esses apelos da própria natureza, assim como o exemplo dado é o rio. Então, vamos lembrar das leis divinas, que as 7 leis nos envolvem, sabendo que elas existem ou não, inexoravelmente vai acontecer de sermos comandados por elas. Então são leis divinas, né? Isso do onipotente, a fonte, o Pai que tudo nutre, cria, sustenta. Então, o resto que não é criado por Deus é ilusão. Sim, gente, aquilo que a gente cria e muitas vezes recria nos mesmos requintes de automatismo ou de ignorâncias, porque eu bem acredito que maldade é uma ignorância dantesca de qualquer humano, né? Fazendo aí alusão ao inferno de Dante, uma vez que eu cito dantesco, eu trago até mesmo essas questões de toda a influência que a âmbito de diferentes culturas, diferentes etnias, raças, crenças, valores humanos e religião, né, vem abarcar a necessidade do humano aprender a conviver com a dualidade, sem deixar com que resista ao que se requer darmos compreensão. Todas as vezes que a gente resiste a algo, ao invés de aceitar as diferenças, e não só a diferença do outro, a nossa propriamente dita, porque se nós não entramos na nossa individualidade, ninguém será nós, assim como nós não seremos o outro. Deus, né, ele redivivo é naquele que faz o bem sem olhar a quem, acessando a sua melhor versão com o Pai, que ela já está criada, nos conformes de compreendermos isso ou não. Isso não é só sobre uma mística, uma espiritualidade, nem tampouco é religioso, isso não é romantismo, gente. Isso aqui é mecânica quântica, e nem precisa ser no estado quântico. Uma própria fisicalidade são questões matemáticas. Então vocês viram aqui que bonita a analogia, onde há, né, portanto, conforme a própria leitura disse, esse triângulo da vontade, do amor e da inteligência, tudo mais vem de bom. Então, para sairmos aí desses embates, que o tempo todo somos nós que resistimos. Então, conforme as águas de um rio passam, uma vez mais, outras águas passarão, e não serão as mesmas águas. Quem cria resistência faz como se fosse uma represa. E essa represa de água, na analogia que a água, né, como elemento em nós, até mesmo porque constitui 70% da nossa própria constituição corporal, né? A água são as emoções.
Então, quantas pessoas estão resistindo a tudo, a todos? No entanto, estão num dado momento de inconsciência tão grande que é automático e elas não percebem. E elas não sabem diferenciar, deixar Deus, o todo, a fonte criadora. Então vamos só lembrar algo muito importante, gente. Isso é racional. Deus criou tudo e todos nós, inclusive as leis que nos regem. Então nada existe sem que esteja nele. Né? É fundamental lembrarmos disso. Então, quanto menos nós somos, mais ao todo retornamos. Então, esse estado de devoção, que muitos não gostam de falarmos nem mesmo dessa palavra, porque o ego se afugenta disso, é justamente deixar com que Deus tome conta. Gente, Deus quem? Deus você. Deus está dentro de você. Então, se aqui citamos também religiosidade, nós vamos compreender por uma matrix que é vigente, estamos nela, apesar dela. É justamente para poder entrar no game e vencer. Então, pega aí os ensinamentos dos avatares, né? Pega aí sua melhor skin, mas simplesmente para ir para a batalha. Contra quem? Contra o outro? Não. Resistindo à vida e a todos? Não. Contra o seu próprio inimigo, que ele só pode ser você. Você enxerga no mundo o seu próprio espelho, o seu próprio reflexo. Então, toda vez que nós resistimos a algo e, naturalmente, todas as vezes que nós estamos com medo, pois ninguém resiste a algo se não tiver medo. Só um temeroso pode resistir, pois, do contrário, ele simplesmente, em harmonia, deixa com que as leis do todo possam fazer a sua regência. Então, nós somos comandados pelo flow da vida. Pessoas vulgarizaram essa frase. Gente, o flow é simplesmente deixar fluir. Isso é um termo que foi utilizado a nível de pesquisa, estudos científicos, tá? Então, o flow da vida é simplesmente deixar fluir. Assim como as águas de um rio, elas jamais retornarão a passar no mesmo local, né? Então, por mais que seja água constantemente, as emoções elas vão fluindo, elas vão fazendo ali diante de um manejo da própria natureza, uma cerca viva daquilo que é detrito, dejeto, aquilo que é impureza, e nós vamos nos purificando se assim deixarmos, né? Então, conforme essa água, né, mais caudalosa ou menos, de uma profundidade ou mais superficial, independente se for raso ou fundo, deixa com que essa água bata e que possa, de fato, fazer com que você entre nessas ondas e saindo desse estado de resistência, de muitas vezes rigidez e até mesmo de revolta, né, daquilo que chega, você compreende o que é similar ao aprendizado. Então, observarmos a vida como águas de um rio é justamente deixarmos fluir. Se você fecha as comportas, se você represa isso, vai piorar. Um dado momento, isso tudo vai se espalhar e pode fazer horrores, né? Então, tudo na vida pode ser análogo. A natureza, assim como o nosso próprio corpo. A nossa mente, assim como o próprio Deus Criador, que tudo criou. E aqui, uma vez que nós consideramos, bem no início desse vídeo, falarmos sobre a nossa ambientação em dimensões paralelas, pois isso é um fato. Já não é mais desculpa para aqueles que entendem que isso seja novo, não tentarem se compreender melhor. Mas sim, é livre-arbítrio. O quanto antes compreendermos isso, é ganharmos consciência equivalente ao que podemos melhorar em nossa vida, inclusive como saúde, né? Então, imaginemos a nossa mente. Num resumo ali de tudo quanto são questões da nossa psique, que em favorecimento da alma, que vai obter uma lição e um aprendizado,
ela sai das resistências. Naturalmente, ela deixa fluir até em estado mais que emocional, mas sugere-se o energético, o vibracional. Isso é também algo orgânico. Isso é algo a nível de liberação hormonal. Então, todos os 7 corpos que nos constituem vida, eles estão conectados um ao outro. Não existe nada no universo que possa ser diferente do que já existe na própria natureza. O que eu quero dizer disso? Pensem aqui comigo. Vamos a nível de uma neurociência. Então nós sabemos que temos uma mente. Então nós pensamos. Nós vemos os pensamentos? Não. Mas nós sabemos que pensamos. Nós vemos no outro, são as atitudes dele. Mas nós sabemos o que ele pensou para fazer aquilo? Digamos que uma pessoa, em suas habilidades, seus atos, ela tenha determinado raciocínio, que ao colocar ele no externo, você não conseguiu alcançar. Cada um tem um arcabouço mental intelectual, dado as circunstâncias da busca por aprender, por informações que vão permeando e a pessoa acrescenta não só como conhecimento, pratica o que tira da teoria, logo é sábio. Então, às vezes pessoas podem estar ali sob os mesmos parâmetros de estudo, alunos de uma sala, né? E cada qual vai entender de um jeito, até mesmo porque cada um já carrega uma individualidade, que ela é antes mesmo desta única vida. Então, como já dito, e eu trabalho com a espiritualidade em paralelo ao meu lado profissional, eu digo, gente, raras as almas que estão numa primeira vivência. Raras, né? A bem da palavra, não conheci pessoalmente. Mas eu digo raras num contexto em que muitas vezes estamos ali fazendo uma apometria, uma captação, e identificamos seres que ou são sementinhas estelares, né, estão aqui na sua primeira vida, mas eu não digo essas. Eu digo aquelas as quais foram criadas há pouco tempo, né? E estão, por exemplo, feito aborígenes. E tem também aqueles aborígenes que não estão nessa receitinha de bolo, né? Como eu digo, não há receita de bolo. Cada caso é um caso. Então, muitas vezes, um xamã de uma tribo nativa, ele já adquiriu sabedoria em outros âmbitos para passar aquele aspecto. Ou até mesmo ele já vem a éons de vida de conhecimento de outros orbes. Na casa do nosso Pai há muitas moradas. Então, ao observarmos esse universo e ele é quântico, quais as informações que permeiam o campo a serem dadas lucidez? Lógico, a busca é da consciência que se abre. Então, uma mesma informação aqui que eu digo pode servir para uns como algo de conforto ao coração. Nossa, que legal! Ela também acredita no que eu acredito. Ela também acredita em coisas que fundamentalmente fazem colaborar para termos um senso de concretizar que Deus é bom o tempo todo, que o tempo todo Deus é bom e que ninguém jamais vencerá Ele por generosidade. Então, gente, muitas vezes as pessoas, elas carregam uma fé cega. Embustes, né? Porque uma fé cega é uma muleta. Então, para aquele que já tem fé raciocinada e já iniciou o seu despertar, ele sabe que inteligente mesmo, amoroso e verdadeiro, assim como o livro traz, é aquele que não se separa da sua própria centelha, que já compreendeu que tudo que lhe acontece favorece se assim ele deixar a resistência do próprio ego de lado ou do seu mental inferior, que está num automatismo tal relevantemente a recriar o mesmo passado constantemente. Então é aquela pessoa que muitas vezes levanta, faz até decretos, né, afirma algo bom na vida, mas é o que ela quer. Então, ela ainda não alcança aquilo.
porque ela não sente, não está em estado de presença, ela vai ansiosamente pagar N cursos, ter contato com N gurus e vai estar naquela mesma aptidão ao automatismo que já é conhecido e próprio. Resistente que é, não colocando em prática o que estuda, só deixando aqui a nível de cachola, se perderá um momento ou outro. Ou quando houver sempre, porque sempre há uma boa e nova oportunidade para Deus fazer um milagre na nossa vida. Então, o milagre não a nível misticismo e muito menos a nível religioso, tá, gente? Contemplemos aqui a riqueza de tudo. Então, um milagre redivivo, feito de um homem que tem boa vontade para com um outro homem que tenha boa vontade. Homem no sentido de humanidade, tá? Então, todas as vezes que você contempla um milagre na sua vida, saiba que você fechou fase com a boa vontade do outro. Então, é a sua boa vontade que está permeando o campo. Agora, aquele que está envolvido em rigidez, gente, Jesus Cristo pode aparecer na frente dele, que ele não vai conseguir enxergar, né? O próprio Cristo já disse que ele vai falar aí para alguns, quando, no dado momento do seu desencarne, forem querer ter com ele: Pai, estou aqui. Nosso irmão maior, Pai, ele tornou-se redivivo Deus, né? Feito presente na terra. Então, independente, o nosso mestre, ele vai simplesmente dizer àqueles que escolhiam onde fazer o bem, sobretudo consigo mesmo, sabe? Esse que fica escolhendo: eu faço bem para mim hoje ou não? Eu tenho uma atitude nova ou não? Pois é, esse que está fazendo o bem relevante ao seu ego e não à sua centelha, a ele vai ser dito o seguinte: aparta-te de mim. Você vendo aqueles que tinham fome, não deste de comida a eles. Aparta-te de mim. Então, hoje, em pleno ápice de todas as melhores projeções da transição planetária, muitos já seguem firmes, sabendo que a sua base, né, no mínimo essa tríade aqui, faz relevância a ser quem ele veio para ser. Nem que ele ainda esteja tentando puxar o fio da meada, continue. Esse é o caminho do meio. Então, é sem aquela questão da visão ali, ó. Sabe a cruz? A cruz que cada qual carrega? Ela é essencial, né, gente? E Deus não coloca peso, fardo, além do que nós consigamos carregar. Então, essa cruz, vamos pegar ela e observá-la fora da 3D, né? Dessa questão só de temporalmente falando, entre aspas, aquilo que tem profundidade, largura e altura. Não é só 3D, gente. São paralelos. Então vamos aí aguçar os nossos sentidos. A sua cruz é equivalente ao seu fardo. E ele é maravilhoso, pois se o seu fardo está pesado, acredite, lembraste aí, centelha, se existe o polo negativo, existe também o polo positivo, né? Então, vamos observar esta cruz, fundamentalmente, não só com uma horizontalidade de escolher direita, esquerda, bom, ruim. Não é sobre isso, é sobre o caminho do meio, é sobre experiências, é sobre não se julgar, é sobre não julgar o outro. Não julgueis para não ser desjulgados. Perdoa-te, logo você verá que não deverá perdão a ninguém, pois o seu próprio inimigo sempre foi você mesmo, o qual você espelha ele em outras pessoas, achando que está vendo embustes, mas na verdade esse embuste é você mesmo, pois o mundo, o outro, o externo, é o reflexo da sua alma, ou que você consegue pôr para fora, ou que você muito guarda e rejeita dentro de si mesmo. Então, se você ainda é seu próprio inimigo, você vai se ver enovelado em doenças, enovelado em escassez, de tudo quanto é forma, não só a financeira. Então, é necessário, gente, termos honestidade e humildade de compreender que não estamos prontos, senão não estaríamos aqui em vida na Terra. A Terra é, no mínimo, um planeta escola, para não dizer que é um planeta prisão. Porque existem aqui dívidas kármicas terríveis. É por isso que a gente olha o noticiário de jornal, está triste. Olha aí o que uma Big Tech, uma Big Pharma, o poderio que eles têm sobre nós. Por quê? Porque alimentam-se de um medo que mantém refém a própria humanidade.
mas a humanidade num sentido em porcentagem, daqueles que ainda se detêm ao sono profundo. Tem pessoas que estão no sono tão profundo que ao ouvir estas palavras pode ser que elas não compreendam. E eu digo, se esse é o seu caso, tá tudo certo. Todo mundo tem um início de tudo. Então vamos começar do início? Aqui, para que o vídeo não fique tão maior, assim como já revelado, eu quero deixar bem claro qual a reflexão que eu trago desses maravilhosos, né, orientais. Então, Lao Tse, né, do Oriente, assim também como Paramahansa Yogananda, esse yogi generoso, que ele é um ilustre avatar de luz na Terra, se assim nós podemos dizer. Então, mestres de muita sabedoria vieram deixar um legado. Paramahansa Yogananda, gente, esse yogi, quando ele convida-nos a viver sem medo, ele quer retratar o seguinte: se eu conseguir, você consegue. Assim, a mesma coisa que eu sempre ressalto no meu canal, quando eu trago informações, né, é para que possamos pleitear sempre o nosso melhor a cada dia. Paremos de cobrar o outro, cobrar o próximo, cobrar papai, mamãe, ancestralidade, funcionários, patrões. Gente, paremos de cobrar o externo. Façamos assim como um outro ser maravilhoso, que eu sempre me recordo e amo esta fluência energética dele, Mahatma Gandhi. Sejamos no mundo aquilo que desejamos ver. Então, quantas pessoas estão só reclamando? Lembraste aí, Centelha, que o que você clama repetidas vezes volta a você? Pois é aquilo que é compatível a você emanar para o universo, e o universo vai trazer mais do mesmo. Então, se você não tem gostado de tudo que lhe acontece, muda teus hábitos, melhore as suas dinâmicas de vida, abrace a causa do seu viver, ao invés de ficar sobrevivendo, tá? Saia das resistências a nível neurofisiológico, né? Humanamente falando, o que acontece? Você tem desenvolvido medo, então você está nos engendramentos dos gatilhos que permeiam as suas emoções mal cuidadas. Então está a nível de ego. O ego que ainda carrega traumas e muitos pesos que precisam serem vistos e tá tudo certo. Agora, se você compreende sim que tem medo, isso é honestidade, todos nós temos medo de alguma forma, né? Então nós vamos nos retratando dia após dia, nos fortalecendo, onde, gente? Na confiança. Então é preciso ter coragem, mas como? Se o organismo está depletado. Então tem várias formas de você se reerguer. Primeiro, coloca aí como fundamento. Se é a centelha que está agindo em um mental superior, mas bem elaborado, ela não vai fechar fase mais com medo do mental inferior, que é a sua mente reativa. Reativo, por que ressaltar isso? Nós estamos reagindo a tudo que nos acontece constantemente. Então, se observa aí, se você é um ser que reage a tudo, você já acorda reagindo até ao próprio mau tempo da natureza. Então, um dia que acorda sem sol, ao invés de você agradecer a Deus, uma boa oportunidade do que quer que signifique ali para você naquele momento, as nuvens que serão passageiras. Observa que a natureza também tem a lei de ritmo, assim como você. Respeita seu ritmo. Talvez, pois tem nuvens lá fora e o sol, né, não esteja aparecendo, está um dia nublado, observe-se, contemple-se, né? Entra aí nessa trindade de ser honesto consigo mesmo. O que você precisa elucidar em amor, em respeito, gente, assim terá verdade, né? O que é isso que você precisa deixar com que sejam removidas essas mágoas, esses ressentimentos, esses rancores sobre as outras pessoas e sobre você, fundamentalmente. Você verá que não é sobre o outro, é sempre sobre você, sempre foi sobre você. Você como o seu único inimigo, se assim você quiser observar. Mas você verá que não tem inimigo. E deixando com que essas águas passem, elas levarão essas mágoas, as mágoas. Para de ressentir o que você acha que o outro te fez. E começa a agradecer aquilo que você constatou que foi dor. Opte
por sair do sofrimento. Não perpetue demais. Então, quando a dor bater à sua porta, entenda que é uma campainha. Rede viva de fundamental labor. Trabalhe com propriedade no que lhe concerne desenvolver em ser um humano melhor. Não só de obter, tá? Então você obtém tudo aquilo que está disponível no todo, quando você honra esse assimilar de necessidades que precisam ser tratadas na sua própria vida. Então, deixe com que a dor se revele, agradeça ela, agradeça, pois senão você fala só da boca para fora e a dor não vai embora. Então agradeça a dor que te chegou como campainha, e essa campainha vai te mostrar o que é preciso ser feito. E você verá que nem tão pouco precisa de outras pessoas, mas que infelizmente, se já adoecido está em algum outro contexto, procura o profissional favorável para te abençoar a vida. Abençoar como você deixando, porque a bênção é sua, então pega se quiser. Não adianta você pagar tratamento nenhum, que não vai sair do lugar se você deixar a cargo do outro. O outro sempre vai ser um colaborador do seu caminho. O outro, então, ele sempre vai ser uma espécie de retina, que você vai observar pelo prisma dele, o ângulo de visão de cada um, né, de acordo com o que você procurou. Então deixa, confia, e você não reservando aí o seu mental inferior ao medo, logo você deixa com que o mental superior traga-lhe coragem suficiente, um passo de cada vez, para que gradativamente você chegue ao cerne das questões que veio tratar com essa dor, com este medo. Então saia do trauma, saia do pânico, saia da escassez, saia da procrastinação, saia desse autossabotamento e adquira autorresponsabilidade. Observador aqui de cima, como se fosse uma terceira pessoa. Logo, você fecha as comportas medulares da dor. Vocês sabiam que isso também é neurofisiológico? Então, a mesma engenharia orgânica que acontece na sua mente quando você toma um fármaco, um remédio, tá? Propriamente dito, e fecha ali as comportas medulares da dor, é também a sua fé. A sua fé também pode sanar as questões analgésicas que você tanto precisa para que as suas dores sejam diminuídas. E você, sustentando-se em ser corajoso, vai descobrir que essa dor não era nada. Era que você, afugentado da sua sabedoria, em ter disciplina e parar de reagir, né, descobre que tudo está dentro de você. Você acessa sua melhor versão, que ela já está criada por Deus, tá? Já está criada. Então a sucessão honradamente, majestosamente, salutar já existe em Deus. Mas você tem que dar acesso a isso. Como, gente? Qual é aquele portalzinho de luz que eu falo? A nível de emoções, gratidão. Então agradece a dor que chega. É um ensinamento. Logo você sai do sofrimento dela. Honra essa dor e vai a patamar superior. Pois você tem propósito de vida, não é ser centelha divina? E então a nível emocional, gratidão, sentimento. A nível orgânico, pois isso é da sua neurofisiologia humana, sua mente, a sua mente, que na verdade não é sua nada, tá? Mas nesse vídeo aqui nós vamos manter assim, que aí fica mais palpável, didático, porque existe uma mente primordial, só uma mente, tá? Então, alguns estudos quânticos já dizem isso. Então acessa aí, assim como também aquele estudioso Jean-Pierre Garnier Mallet diz sobre o duplo quântico. Peça ao seu duplo. O seu duplo ele vai honrá-lo, pois ele é mental superior puro. Ele vai acessar a mente do todo e ele já é a sua melhor versão. O duplo vai trazer tudo o que se requer, que chega até você, mas você tem que deixar com que se manifeste, acessando em um quantum energético frequencial essa sua versão que você quer tanto acessar. Então, independente da forma que a gente possa trazer isso. Você é um humano mais saudável? Sim. Você acessar sua melhor versão? Sim. Você acessar Deus, Rede Vivo, sua centelha, que magnetiza simplesmente tudo de modo maravilhoso?
e a âmbito do seu próprio esforço, o mérito vem quando você põe foco sempre em soluções, você não verá problemas mais. Então, nós falamos isso às outras pessoas e elas pensam, mas em que mundo essa pessoa vive? Gente, sim, o observador colapsa a função de onda qual, né, ele coloca aí seu esforço próprio. Mérito, lei de mérito, né? As leis divinas são assim, meritórias. Sorte, gente, não existe. Sorte é um bom nome que a 3D carrega essa dinâmica de dizer que você fez por merecer, mesmo que não consiga compreender aqui agora, é algo que já vem sendo plantado, edificado, é a sua essência. Você só abraça aquilo e nos conforme de resolver, transmutar, pois tudo é energia, Lavoisier disse, nada se perde, tudo se transforma. Ou seja, se você der as costas para algo, querer se desvencilhar, aí é que você deixa com que grude mais, sabe por quê? Se você virar as costas, vai grudar como se fosse uma sombra, e você vai começar a ter medinho de tudo. Logo a sua mente inferior vai ter medinho de tudo. Medo, inclusive, de uma palavra nova, medo de um vídeo que traz elucidações diferentes, as quais você já tinha o costume de ouvir. Então, o ego, ele carrega resistência, ele traz reforço a resistir e ainda revolta-se com o novo. Gente, vamos observar o ego, assim como a dor, ela é uma campainha para um chamamento maior. Nós não somos detentores de toda a verdade. Naturalmente, quando uma verdade chegar, só observa, coloca foco no propósito e vai ver o cerne da questão, né? Ali, entrelaçando-se e abrindo outras nuances, outros prismas de visão, naturalmente outros portais de luz. Assim como a gratidão, assim como o próprio portal que é o mental superior, é acessar a consciência do divino, é acessar essa tão falada sua melhor versão, é evoluir, em outros termos, tá? A evolução é essa, o início do despertar é esse, pois no fundo nós só queremos enxergar a Deus, a centelha que foi fragmentada quer isso. Nós, em centelha. Então, é sobre isso, nós somos seres espirituais que estamos numa experiência de carne, então temos um corpo físico, nós não somos esse corpo físico. Enquanto a pessoa se enxergar como um amontoado de células, né? Sinto muito, seu DNA não terá a sua remodelagem que é preciso ser feita em ativação, né? De uma consciência que acessa com sofisticação sempre o lado melhor. E vocês verão que esse vamos ver quem ama mais é para um requinte de purificação de alma. E você retornar ao todo, gradativamente. Assim você não verá problema em nada, pois você vai agradecer. Você já aprendeu então aqui através desse vídeo que você, dirigindo-se a termo de colocar fundamentalmente, deixar com que a melhor verdade do todo de Deus seja revelada na sua vida, é o seu mental superior, que ele é intuição. Então, gente, o nosso maior portal é Deus. Sabe quando você medita e você começa a ser o observador da sua própria mente? É seu eu sou. Quando você é a mente que está raciocinando os seus próprios pensamentos, é o mental superior, em outras palavras, é Deus. Então, cala aí o ego, adquira consciência cada vez mais em quem você é, né? Quem eu sou. Deus dirija o propósito da minha vida. Eu tenho disciplina, estou me habituando a comportamentos melhores, eu tenho atos louváveis e honrados, eu já faço no mundo aquilo que eu gostaria que fizessem a mim, logo, o melhor vai chegar. E naturalmente, um passo de cada vez, o mental superior ele vai tomando conta e vai fazendo com que a gente se sustente a nível dessas emoções, desses medos. O medo, gente, propriamente dito, não alimenta Deus. Se você sente medo, esse Deus com letra minúscula, né, que você está honrando, não é o todo, não é a fonte, não é o único, o criador de tudo que há no multiverso. Então, para todos os efeitos,
Esse não é o Deus místico, religioso, meramente com um cajado na mão, o Deus punitivo, o Deus que te cobra, o Deus que vai te castigar e o Deus que te exige sacrifício, não, viu? Saia do sacrifício de ter que honrar seu ego. Então esses deuses com letra minúscula estão fazendo com que você honre o ego. Saia disso o quanto antes. Pare de alimentar as dores do mundo com os seus medos. Começa a honrar a Deus em gratidão à própria vida que Ele te deu, independente do que tenha te acontecido de agora para trás. Faça assim como o Mestre Jesus trouxe a maior honra de compreendermos. Perdão. Lei de perdão, gente. O Mestre trouxe no Novo Testamento, né, essa lucidez maior, a nova aliança. E esse arco-íris, não é esse arco-íris que foi totalmente usurpado por questões levianas aqui na Terra, com todo respeito. É o arco-íris que traz para nós, simplesmente, todo o potencial de virtudes divinas através do próprio arco-íris da natureza. Né? Então, ele traz, assim como o maná, de todas as sefirós, a sefira, né, da árvore da vida. Então, é a geometria sagrada que nós podemos contemplá-las em nós agora mesmo, né? Como? Deixando com que esta cromoterapia, se assim nós pensamos em arco-íris, possa vir, né, propagar esses divinos raios cósmicos de luz, lucidez, o amor entre nós. Então, vamos ver quem ama mais? Começa a se amar aí agora mesmo, tá? Logo, você vai ser um ser totalmente agradável de contemplar-se e de estar próximo. Então você verá que você não muda o mundo, você se muda, logo o mundo rebrilha mais com a sua luz, tá? E que seja luz não só para si, mas também para os seus, obviamente, porque não é só sobre falar. Haverão aqueles que precisam falar, cada qual tem sua missão, mas fundamentalmente é preciso agir, né? Então, só consegue sustentar o que fala aquele que já faz. Então, aquele que tem aquele jargão, faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço, isso é desonesto. Que nós possamos nos sustentar. De agora para frente, gente, quinta D em resumo é isso. É você acessar o quantum eletromagnético do todo em amor e plena lucidez. Então, só com verdades, bondades e a beleza de Deus dentro de nós, poderemos manifestar nessa trindade, assim como Lao Tse nos convida no Tao Te Ching, esse livro que eu trouxe hoje, junto com o Viva Sem Medo de Paramahansa Yogananda. Então, o yogi contempla que ele sobreviveu às questões, né, da dualidade. Ele sobreviveu às questões dos fardos pesados da sua própria matéria. Ele manifestou o seu melhor, pois ele consagrou vida, aonde haveria morte, se ele se contemplasse apenas em um ser de carne, pois após ele meditar 20 minutos no gelo, e ali ele foi assistido para ter os observadores que batessem o martelinho e falassem, cara, não acredito que eu vi isso, pois sim, nós acreditamos. Então há uma obra, que ela inclusive é best-seller, assim como dito no início do vídeo, e tem um vídeo sobre esse livrinho, tá? Aqui eu tenho a versão de bolso, e ele diz, viva sem medo, com medo você não tem fé nenhuma. Então quantas pessoas estão nas escabrosidades do carreiro, ficam ali e assistem homilia, e assistem, enfim, infindáveis conjecturas religiosas, culturais, crenças, limitando-o, porque ele não fez o religare com Deus. Quem faz seu religare, ele vai sentir que não precisa se separar de mais nada. Logo, ele não precisa ficar dentro de um púlpito, ou diante de um palanque, ou de um guru, para poder fazer a sua ascensão. Ninguém vai te acender, tá? Ninguém vai te iluminar. Elas podem te inspirar com boas práticas. Então, muitos, né, cairão. Os cegos que estão guiando outros cegos cairão. Está normal observarmos isso, tá? Liguem aí, né, seus meios de propagação de informatização, vocês vão perceber.
Então, as mediunidades afloradas para aqueles que não honraram a Deus está caindo. E tem pessoas que antes achavam que acessavam os seres de luz, canalizavam os seres de luz, estão vendo que eram verdadeiros quiumbas. E muitos começaram a adquirir doenças terríveis, pois não se utilizaram como ferramentas de Deus com a sua intuição do mental superior livre, leve, pleno, de um coração que tenta cada vez mais, diante da sua honestidade e humildade a Deus, honrar a vida que foi dada a Ele, como préstimos em favor, em serviço ao próximo. Ferramenta do divino, gente. Então, tem gente que não gosta que eu possa recitar essas palavras. Problema. Para de enxergar o problema. Enxerga a solução. Isso aqui é a solução. Se eu falo algo que ainda não contempla as suas verdades, que bom. E se você pode me trazer algo que também ainda não contempla as minhas verdades, traga. Eu já agradeço com satisfação e honro a sua presença aqui. E se eu disse algo que vai auxiliar na sua caminhada, seja altruísta, encaminha para aqueles que ainda não conhecem a nossa egrégora. Vamos aumentar a nossa lucidez, pessoal. Pois daqui, né, muitos haverão de passar por dificuldades se ficarem resistindo demais, né? Então, Lao Tse convida, assim como nesse texto, esse pequeno texto, adquirirmos virtudes de sermos ferramenta do todo. Ou você observa seu mental superior como intuição em Deus, trabalhando a sua vida em prol de si e do próximo, ou você é ferramenta das profundezas, enovelados nos seus medos, mesmo que você não compreenda que os tem. Mas sim, todo humano tem medo de alguma forma. E o canal é sobre isso, é honrarmos entrar nos nossos medos para sairmos dele, né? De todos eles. A ideia do humano é essa, evoluir, em outras palavras. Então, o nosso espírito eterno em evolução deseja isso. O corpo passará. Mas nossa consciência, essa que hoje, de alguma maneira, adquirimos algo, mesmo que na constância desses poucos minutos aqui nesse vídeo, ótimo. Então aproveita essas boas inspirações que possam vir aí à tona no inteirinho dos desenvolvimentos do seu dia e as coloque em prática para você mesmo, gente. Então, você só consegue contemplar o outro quando já se sustenta. Então, primeiro, inala, né, essa energia vital do todo, em intuição, cada qual vai chegar de uma forma. Seja através das suas práticas diárias, contemplando realmente, o que é isso que a Gi me falou? Será que eu tenho medo de algo? Gente, se você ainda tiver qualquer coisa em desequilíbrio na vida, no mínimo com medo você está, tá? Se você estiver ansioso, é o medo de um futuro baseado num passado que você já conhece, mesmo que a nível inconsciente. Então não há humano que esteja 100%... Aliás, gente, vamos ser honestos mesmo ao âmago. Senão você não estaria aqui, vivendo. Todo mundo que está aqui no planeta Terra é porque ainda tem que sair dos seus medos. Honremos isso. Cada dia a gente deixa com que essa impregnação do todo faça com que o melhor venha, pois virá sempre o melhor, se assim a gente coloca foco, como observadores de nós mesmos, do mundo, né? Então, que possamos agradecer todas as dificuldades que ainda venham, todos os embustes, todos os impasses, todos os conflitos, mas sem apego a eles. A gente dá valor ao que se requer contemplarmos e absorvermos só a lição. Logo o aprendizado passa, nós deixamos de fechar fase com aquilo, aí sim a gente pode dar tchauzinho, né? Sabe aquele tchauzinho de Miss? Pois é sobre isso. Então, agora quem dá as costas ao que precisa ver, enovelado está. E essa bola de neve vai aumentar, 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 até que, ó. Então, que a gente possa sair das resistências, né? O convite aqui também é esse. Viva sem medo. Tudo na vida dirige informações a respeito disso. Então, assim como aqui, né, eu termino honrando o Titio Hélio Couto, da ressonância harmônica. Então, muitas pessoas já me conhecem e sabem que eu sou aluna ressonante dele desde 2017. Então, vamos lembrar?
em estado de formação dentro de nós, o que está ou estará a partir dessas inspirações. Então é sobre isso. Vamos tirar o ego como ator principal e deixar a centelha nos honrar. Aí sim é vitalidade máxima, é mental superior, é intuição em Deus. Deus medita o que fazer. Mais meditação, mais ação, menos reação. Pessoal, como sempre, é uma satisfação. Gratidão profunda a todos aqueles que estiveram aqui comigo. Comentem, compartilhem, ativem o sininho e reflitam em tudo aquilo que foi falado. Então, deixa o like de vocês. Muito amor e muita luz nos caminhos de todos. Namastê.